Saudamos a todos os nossos amigos, aqueles que participam conosco, estão constantemente conosco aqui neste programa, o programa Profecias Bíblicas. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com os pastores Isaías Diniz e Edilson Rocha, e nós vamos tratar nesse episódio do tema ligado a José, a vida de José. Na verdade, vamos ter alguns episódios mostrando fatos e as experiências de José e a forma que José desenvolveu a sua salvação, ou seja, a sua fidelidade, a sua entrega, o seu desejo de servir ao Senhor. José é um tipo do Senhor Jesus naquilo que ele não errou no Velho Testamento. O texto que nós queremos ler está em Gênesis 37, 3, que diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A palavra de Deus, especialmente no Velho Testamento, revela uma riqueza extraordinária de profecias ligadas a personagens bíblicos que apontam para a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus afirmou: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está em João, capítulo 5, verso 39. Então, nesse contexto, nós vemos que a figura de Jesus emerge em tipos, na figura de servos de Deus, no Antigo Testamento, que prefiguram o ministério do Senhor Jesus e sua obra redentora. Não se trata, na verdade, de mera analogia, mas de servos de Deus que apontam profeticamente para o Senhor Jesus naquilo que eles viveram, naquilo que eles fizeram. Nós vemos a figura de Jesus na vida de Isaac, o sacrifício de Abraão, na vida de Davi e tantos outros que foram tipos do Senhor Jesus no Velho Testamento. E o tipo mais extraordinário e singular de Jesus como homem no Velho Testamento é de José. Na história de José, nós vemos a figura de Jesus nos atributos como profeta, sacerdote, rei e homem. Profeta, quando ele fala dos seus sonhos, o José falando dos seus sonhos para os seus irmãos, aqui nós vamos ver nesse episódio. Como rei, quando ele é levantado no Egito como o segundo depois de Faraó, e Faraó lhe dá o nome de Zafenate-Paneia, cujo significado é Salvador do mundo, uma referência maravilhosa ao nosso Salvador, o Senhor Jesus. Como sacerdote, no momento em que ele, mesmo tendo sido traído pelos seus próprios irmãos, intercede por eles e os perdoa. E como homem, a figura de José é notável, porque retrata profeticamente a humanidade do Senhor Jesus. Então, estudiosos da vida de José já chegaram a encontrar mais de 200 traços de José que se relacionam com o caráter do Senhor Jesus. E a própria Bíblia reserva 13 capítulos para falar de José, no livro de Gênesis, né? A partir do verso 37 até o capítulo 37 até o capítulo 50, nós vemos toda a vida de José, a sua caminhada, desde o momento que nós vamos começar a ver aqui, quando o pai manda que ele vá ver os seus irmãos lá em Dotã. Por que José é um tipo maravilhoso do Senhor Jesus? Pastor Fábio, pastor Edilson, ouvintes, interessante, como foi dito, nós não temos como detalhar aqui essas 200 características, semelhanças proféticas de José e do Senhor Jesus. Mas interessante que, quando nós olhamos para o Velho Testamento, talvez José seja o tipo mais próximo ao Senhor Jesus pelas suas características e pela sua vida. E José, se podemos citar alguma dessas características, José era pastor de ovelhas, assim como o nosso Senhor é o bom pastor, aquele pastor que está no Salmo 23, que cuida das suas ovelhas, que acompanha, que leva a pastos verdes, a águas tranquilas. E José também ele apacentava as ovelhas de seu pai. A palavra fala que José, com 17 anos, ele estava apacentando as ovelhas de seu pai junto com os seus irmãos. José, ele tinha um testemunho reto, diferente de seus irmãos. Não apenas ali perto do pai, mas até mesmo vivendo no Egito, diante de tantas situações, ele se manteve íntegro e reto. E a mesma atitude do Senhor Jesus, que manteve-se também fiel ao Pai em todo momento, o seu testemunho, e até próximo da sua crucificação ele fala:
Pai, se possível for, passa de me esticar, todavia, seja feita tua vontade, não a minha. Então, em seu ministério, também a palavra nos fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus foi fiel até a morte em tudo aquilo que o Pai tinha determinado para a sua vida. José, ele levava ao Pai os maus feitos dos seus irmãos. E por isso mesmo os irmãos dele o aborreciam. E da mesma forma, Jesus sempre expôs a verdade do Pai aos fariseus, aos escribas, independente de sua posição social, cultural ou religiosa. Jesus sempre falava daquilo que era concernente à eternidade, independente da reação daqueles que ouviam. Ele estava ali para falar da verdade, que ele era a própria verdade, mas de tudo aquilo que o Pai ordenou que ele falasse. Jacó amava a José de uma forma especial. E Jesus, ele é o amado do Pai. E até mesmo os discípulos puderam ouvir isso naquele momento, quando o Senhor fala ali com os discípulos, dizendo: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em que me comprazo. Também José era o filho da velhice de Jacó. Após ele havia Benjamim, mas ele era o filho da velhice. E Jesus é o filho da eternidade de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus estava com o Pai desde a criação e continua à destra do Pai, intercedendo por todos nós. É importante nós conhecermos um pouco sobre... Estamos iniciando aqui a falar sobre José, conhecer um pouco sobre o nascimento, sobre a vida dele. O que nós podemos dizer, pastor Edilson? Bom, ele viveu aproximadamente 1.800 anos antes do Senhor Jesus, né? Era filho de Raquel. Raquel morreu depois que Jacó parte de Betel, a caminho de Belém, de Efrata, Belém, quando nasce Benjamim, né? E Benjamim era o filho mais moço, né, de Jacó. Então, ele era o filho amado de Jacó, porque era o filho da sua velhice. Não ouvimos aqui, né? É o filho da eternidade, na figura do Senhor Jesus. Então, Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, foi o texto básico que nós lemos, né? Uma correlação profética com Jesus se estabelece pelo amor de Jacó, né, por seu filho. A mesma forma que Deus amou o seu filho Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Interessante, né? Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus também é o amado das nossas almas, porque por meio dele, o amor do Pai se revelou a nós. Coisa maravilhosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no Evangelho de João, né, capítulo 3, verso 16, esse texto é um dos mais conhecidos da palavra, né? Muito bem. José foi agraciado com uma túnica, né? Isso. Então, a vida dele é repleta de profecias, né? Porque José é um tipo de Jesus no Velho Testamento. E Israel, né, que é Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos. Foi falado isso, e é importante lembrar, porque era filho da sua velhice. E ele fez uma túnica de várias cores para José. E isso chegou a aborrecer os seus irmãos, que não podiam falar com ele até pacificamente, né? A túnica que Jacó deu a José, né, ketonat passim, assim, no hebraico, né, não era apenas colorida, né? Esse termo hebraico sugere uma vestimenta de distinção, talvez com as mangas, né, longas, que diferenciava de seus irmãos que trabalhavam no campo. Então, era um símbolo visível do favor paterno, do amor do pai e, de certa forma, da sua futura autoridade, o que acentuava a aversão dos seus irmãos. Isso gerou ciúmes, né, na vida dos Sem irmãos, dúvida. com certeza. Jesus tinha uma túnica também, né? Aquela túnica era a túnica dos rabinos, né? Jesus era um rabino, era um mestre, um ensinador, mas era pobre, né? Todo rabino que se prezasse
tinha que ter uma túnica. Mas Jesus era pobre. Nós imaginamos, entendemos, né, que, quem sabe, um grupo de servas, de irmãs, resolveu fazer essa túnica para ele. A túnica de Jesus era tecida de alto a baixo. Era tão valiosa que os soldados disputaram aquela túnica depois da sua morte, né? Entenderam que, de tão valiosa que era, não rasgaram, mas lançaram sortes, né? E isso é profético, porque lá no Salmo 22, 18, a palavra diz assim: repartem entre si as minhas túnicas e lançam sortes sobre a minha túnica, né? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica, né? O que nós podemos falar de Jesus nesse sentido? Da mesma forma que Jesus. Isaías. Da mesma forma que podemos dizer que José ele foi aborrecido pelos seus irmãos, também Jesus ele não foi compreendido pelos escribas, saduceus e fariseus em todo o seu ministério. É tanto que a maior perseguição veio da classe religiosa, né? Quem estava no momento ali do sinédrio, as autoridades religiosas. Mas podemos dizer que Jesus também, ele era um mestre, ele ensinou, e ele entendia a autoridade dada por Deus a ele, e por isso aborreciam. Podemos ver Jesus no meio dos doutores, e aconteceu que ainda né, novo, muito jovem ainda, talvez por volta de 12 anos, aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando, e todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Ele tinha uma palavra de autoridade, e maravilhavam-se da doutrina, em Marcos capítulo 1, 22, diz bem assim: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava quando tendo autoridade e não como os escribas. Quando foram prender, certa vez, não, assim, ninguém fala como ele, e voltaram, e não conseguiram prender pela autoridade, pela forma como ele falava, e falava da verdade, falava do Pai. Quando fala dos escribas, né, me chama a atenção, porque os escribas eram intérpretes da lei, né, e anotavam, escreviam tudo, por isso chamados escribas. Mas é interessante que a multidão comparou Jesus, né, mostrando que ele não tinha nada a ver com aqueles escribas, com o que os escribas faziam. É o religioso, né, que faz ali, cumpre tudo, escreve, e, no entanto, não tem autoridade espiritual para tratar de qualquer assunto que seja da palavra, né? Era o contrário, Jesus tinha toda a autoridade, porque todo o poder veio do céu, né? A eternidade, a bênção, né, que estava sobre ele, a unção do Espírito Santo que estava sobre ele também. Amém. E na vida do homem, né, para que ele possa falar do Senhor com autoridade, é preciso que o amor do Pai esteja no seu coração, na sua vida. Amém. Por isso que Jesus falava, né? Em Mateus 15, ele disse assim: esse povo honra-me com os lábios, o que o pastor Edilson colocou, mas o seu coração está longe de mim. Né? Agora, um ponto importante, eu pedi que o pastor Edilson possa falar sobre os sonhos, né? Porque José teve 2 sonhos, né? O primeiro sonho, né? Ele via todos atando molhos no campo, e o molho dele se levantava e ficava em pé, e os demais molhos o rodeavam e se inclinavam diante do molho dele. No segundo sonho, ele via o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Ora, o próprio Jacó, né, o pai, o repreendeu porque entendeu o que significavam os sonhos. No entanto, os 2 sonhos iam se cumprir mais adiante, né, anos depois, mais tarde, quando José fosse levado para o Egito como o segundo homem após Faraó. E o Senhor Jesus, da mesma forma, foi questionado de várias maneiras pelo seu próprio povo, né? A mulher samaritana perguntou para ele: és tu maior que Jacó, nosso pai? Ao falar da sua missão, és tu maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Anunciar os elementos proféticos da vitória, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, resistência não faltou para Jesus também, né? Aqui apenas alguns exemplos, né? Alguns exemplos, Porque a resistência foi constante, a oposição foi constante no ministério do Senhor Jesus. E, na verdade, hoje, a condição humana,
né, o homem, permanece inalterado, porque quando você é movido pela razão, a incredulidade toma conta do coração do homem. E aquilo que é, muitas vezes, perceptível aos sentidos, toma lugar daquilo que o Espírito Santo quer falar, né? Agora, a palavra nos lembra, né, que aquilo que Deus preparou para nós não é aquilo que o olho viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Tá? Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Então, é aquilo que está além da letra. Só o Espírito Santo pode operar essa bênção no nosso coração. E é por isso que havia oposição no sentido do Senhor Jesus. E com José, da mesma forma, aqueles sonhos proféticos iriam se cumprir. E a oposição era muito grande. José, então, é um tipo do Senhor Jesus e na sua caminhada nós vemos ensinos sobre fidelidade a Deus, no cumprimento das promessas, mesmo diante de provas que ele sofreu. O perdão dele, mais tarde, no final ali do livro de Gênesis, nós vemos uma reunião extraordinária, nós vamos falar sobre isso, em que ele perdoou os seus irmãos por conta daquilo que os irmãos fizeram a ele. E nós continuaremos a falar de José e explorar a vida de José nos próximos episódios. Despedimos aqui dos pastores Isaías Diniz, Edilson Rocha. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E despedimos de você também com a paz do Senhor Jesus. Amém.